Fala galera, beleza? Eu me chamo Léo Magrati e hoje estamos em busca do corte perfeito. O intuito desse curso é explorar o corte. Nós vamos entrar na raiz do corte e ver na prática como é de extrema importância realizar um corte perfeito, um corte imperceptível. Em busca do corte perfeito é uma série de vídeos, são 8 vídeos, 2 por semana, toda terça e quinta aqui no canal. Então se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nenhum vídeo da série Em Busca do Corte Perfeito. É importante assistir o conteúdo do início ao fim, seguindo a ordem das aulas. Então se você está chegando agora, recomendo que assista às aulas anteriores, para não pegar o bonde andando. Vou disponibilizar todos os projetos, arquivos de vídeo e as músicas que usamos nas aulas. Os arquivos vão estar disponíveis na minha plataforma. Vou deixar o link aqui na descrição. É só se cadastrar na plataforma, acessar as aulas pela plataforma e os arquivos de suas respectivas aulas vão estar disponíveis para você. O intuito do curso é a prática e nada melhor do que analisar os projetos e praticar. Assim, estou deixando tudo para vocês baixarem e treinarem em casa. Então vamos nessa galera, vamos com tudo para a nossa segunda aula. E nessa aula a gente vai fazer a passagem de uma imagem A para uma imagem B. A gente vai treinar, vai praticar e vai buscar o corte perfeito entre duas imagens semelhantes, porém elas não foram gravadas com o mesmo intuito. Então são duas imagens distintas que a gente vai ter que unir utilizando a arte do corte imperceptível. Então vem comigo no exemplo prático. Aqui na minha sequência eu tenho a imagem A, que é o amigo tomando cerveja na praia, olhando o belo visual, numa relax, numa tranquila. Então vamos dar uma olhada no material. Ele puxa a cerveja, continua olhando para a paisagem e ele volta com o braço. Agora vamos dar uma olhada na imagem 2. Vocês vão perceber que as imagens são bastante parecidas. Então a gente consegue fazer um corte imperceptível, a gente consegue fazer um corte fluido. Vamos dar uma olhada na câmera 2. Ele também está deitado na cadeira de praia. E ele levanta os braços, dizendo que está favorável. Então, de certa forma, a gente já percebeu que a gente tem movimento dos braços nas duas imagens. E isso vai ser determinante para a gente achar o ponto de corte. Então, concordam comigo? Concordam comigo? Se ele puxar a garrafa de cerveja e eu marcasse o corte praticamente aqui de forma desatenta e despretensiosa, e na minha imagem 2, de forma displicente, eu marcasse a entrada com a mão, dando o sinal de que está favorável, e eu desse o corte com o atalho ponto overwrite edit, vou cortar o rabito. Agora vamos dar um play no corte. Vocês concordam comigo que esse corte não ficou estranho? Vamos dar uma olhada mais uma vez. Vocês vão sentir que esse corte está estranho. Tem alguma coisa errada aí. Aí você vai perguntar assim para mim, Leozinho, existe certo e errado, né? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Não existe, no caso, o certo e o errado. Existe o corte bom e existe o corte ruim. E no caso, só existe um corte perfeito. E é esse corte perfeito que a gente está buscando. Então eu vou dar Ctrl Z, Se o movimento da garrafa está interferindo no corte, será que a gente não consegue achar um ponto de corte onde a garrafa não está aparecendo na questão? Então vamos dar um play desde o início no conteúdo. Na hora que ele levanta a garrafa sai de cena. Eu vou marcar a entrada. Eu tenho um certo espaço de tempo sem as mãos interferindo. E depois ela volta. Eu tenho esse espaço de tempo aqui sem as mãos. Mais ou menos, vou marcar a saída, eu tenho mais ou menos 28 frames, então provavelmente um bom ponto de corte vai ser nesse espaço. Então eu vou marcar a entrada assim que ele tira a garrafa. Tirou a garrafa, vou marcar a entrada, desmarquei a saída, agora eu vou procurar um ponto de corte na imagem B, onde ele não mostre os braços. Nesse caso vai ser muito mais fácil, pois ele só mostra o braço no final. Então eu vou voltar um pouco antes dele mostrar o braço e vou marcar a entrada. 2 pontos marcados, vou marcar overwrite. Vou deletar esse finalzinho que não serve pra gente. Vamos dar uma olhada no corte.
Nesse caso, a gente tem um corte perfeito. Vamos dar uma olhada mais uma vez no corte, como ele foi praticamente invisível, como a gente praticamente não percebeu o corte. Quando a gente já viu, já cortou. Então, galera, nesse exemplo já foi. E a gente vai para o último exemplo prático. Nesse caso, é muito mais sutil. A sutileza está atuando de forma constante nesse corte. Então, bastante atenção no conteúdo. Eu vou desmarcar o ponto de entrada e saída que estão marcados aqui na sequência, não sei porquê. Vou dar play na sequência. Vamos dar uma olhada no que se trata o conteúdo. Perfeito, é basicamente o amigo correndo na esteira. E na imagem 2 é justamente os pés de uma menina que estão correndo na esteira. Então olha só que coisa engraçada, tomando pelo princípio que a gente analisou na aula 1, no primeiro exemplo, onde a gente tinha um movimento ordenado dos braços e esse movimento determinou o nosso corte, provavelmente dessa forma a gente pode usufruir do que a gente aprendeu na aula passada para fazer um corte imperceptível nessa imagem. Então, eu vou desmarcar o ponto de entrada que está na minha source, que está no meu source monitor, e vamos procurar um bom ponto de corte para a gente colocar as duas imagens em sync. Concordam comigo que se ele marcasse o ponto de entrada na sequence de forma displicente com o pé direito no chão, e eu fosse no meu source monitor e marcasse de forma displicente e despretensiosa, sem se preocupar com a arte do corte, e marcasse, por exemplo, ela com o pé esquerdo, e der Overwrite Edit, vamos dar uma analisada no corte. Você vai falar assim para mim, pô, Leozinho, funciona? Até funciona. Mas para um olhar mais clínico, para um olhar mais atencioso, esse não foi um bom corte. Então, Leozinho, qual seria, no caso, o corte perfeito para essa situação? Então, eu vou dar Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos respeitar o movimento dos pés e vamos ver a diferença do corte. Na verdade, Ctrl Shift Z, eu vou deixar esse corte aqui, porque depois a gente vai comparar o corte ruim com o corte bom. Vou fazer esse aqui no finalzinho. Então, vou copiar a minha imagem com Ctrl C, Ctrl V, copiei, estiquei. Vamos respeitar agora o movimento dos pés. Pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Na hora que ele botar o pé direito, vou marcar a entrada e vou procurar um ponto, que esse ponto já está determinado aqui na minha sequência, quer dizer, no meu source monitor. Quando ela pisou com o pé direito, os dois pés direitos estão no centro, eu vou marcar a entrada e vou dar Overwrite Edit com a tecla ponto, puxei o finalzinho que não serve. Vamos dar uma olhada nesse corte. Um corte muito mais sutil, um corte perfeito. Vamos olhar mais uma vez o corte. O corte praticamente imperceptível, você nem percebeu a mudança de um plano para o outro. Agora vamos dar uma olhada no corte ruim. Depois que a gente viu o corte bom. Mais uma vez o corte ruim. Vamos analisar o corte perfeito. Então, galera, na próxima aula a gente vai falar sobre o tempo de exposição de imagens, bastante importante para você determinar o seu bom corte, para você determinar um corte perfeito. Então, você não pode perder a continuação da nossa saga. Vem comigo, te vejo lá!